Você usa teclado mecânico e acha ele um pouquinho barulhento? Eu não tô falando aí só dos teclados gamers com switches Blue, não, daqueles que clicam. Eu tô falando daquele seu teclado mecânico que você comprou achando que iria teclar fazendo menos barulho e descobriu que ele é extremamente barulhento. Pois é, fica no vídeo que eu vou passar um tutorial para você deixar o seu teclado macio e silencioso. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! E aí galera, como é que foi o rompimento de ano de vocês? Espero que vocês tenham rompido com muita festa e diversão. E espero que 2023, o ano de vocês, seja preenchido com grandes coisas que vocês sempre almejaram. Começamos o ano aqui no YouTube, então, com um tutorial. Por que não? Já que aqui eu falo de videogames e eletrônicos em geral, por que não falar de um hardware que a gente usa tanto para jogar quanto para trabalhar? Pois é, eu tô falando do teclado, e mais especificamente dos teclados mecânicos. Tá cheio de teclado mecânico de diversos modelos para mais diversas funcionalidades. Mas a gente que joga videogame tem a tendência ou preferência pelos modelos mecânicos, principalmente os modelos gamers, né? Com LED RGB, switch mecânico, táteis, lineares, com feedback audível, tem uma infinidade. E, infelizmente, a maioria dos teclados vendidos no Brasil são de baixa qualidade. A maioria deles vindo direto da China de custo baixíssimo para o fabricante. Alguns são até bacanas, mas para manter o preço competitivo, os mais baratos na faixa dos 500 a 200 reais são meio ruinzinhos. E os que são caros, às vezes nem são tão bons assim, né? Na gringa, existe um hobby que aqui no Brasil não pegou ainda, que é a dos teclados customizáveis. Você compra tudo separado, carcaça, placa de circuito impresso, que a galera chama de PCB, material que vai absorver o impacto, o switch, a tecla em si, que a galera chama aí de keycap. Você monta do jeitinho que você quer e personaliza por completo esse teclado, usando as peças que você escolher. Com isso, você combina diversos fatores para tornar esse seu teclado customizado mais prazeroso de usar para você, seja ele na beleza ou no manuseio mesmo. E isso gera uma infinidade de possibilidades que é algo que não sai barato. Na maioria das vezes, apenas a carcaça desses teclados é mais caro que um teclado gamer padrão vendido aqui no nosso mercado. Aqui no Brasil tá começando, mas ainda assim é algo feito para um público bem específico. Então, dito isso, vamos olhar para as nossas possibilidades, né? Como os teclados daqui não têm a mesma qualidade dos teclados de lá de fora e a galera daqui vende eles fazendo você acreditar que eles têm, a gente acaba achando que tá levando um teclado bacanudo para casa, quando na verdade tá levando algo que poderia ser melhor. E eu vou usar como exemplo aqui esse teclado da Redragon, o Surara Pro. Ele é um teclado RGB optomecânico com switches removíveis lineares da Otemo Optical VT, teclas de ABS Double Injection Full Size ainda por cima no padrão ABNT2, trabalhando aí em uma PCB customizada via software com NK Rollover de 100% de teclas, ou seja, imune a ghosting. Você pode apertar todas as teclas aí, registra tudo, não dá uma falha. Excelente para jogar. Os teclados optomecânicos funcionam sem contato elétrico no switch. Ao invés disso, interrompem a luz entre um LED infravermelho e um sensor. Isso impede o chamado acionamento duplo, que às vezes rola nos teclados mecânicos. Sabe quando você aperta aquela tecla e às vezes ela registra duas vezes, ou às vezes ela nem registra? Então, esse teclado aqui é imune a isso. E ele custa aí na faixa dos 400 reais ou até menos numa promoção. Tem uma construção com base e plate de metal, o que torna ele bem resistente. E eu comprei esse modelo porque ele combina com o meu gabinete, né? Eu queria um modelo linear, sem aquele clique-clique dos modelos com switch Blue. Eu queria algo para digitar melhor, e o teclado táctil não é indicado para isso, apenas para jogar, então eu queria algo bem macio e menos barulhento. De fato, quando eu tirei ele da caixa, eu notei imediatamente a diferença, muito macio ao teclar realmente. Todas essas qualidades fariam dele um teclado premium, porém, tem um detalhe. Ele era mais barulhento que o meu teclado antigo com switch Blue. Se liga só como ele é quando a gente tira ele da caixa. Tenebroso, né? Pra ficar horas aí teclando nesse tec-tec que ele faz, impossível. E isso não é só nesse teclado não. A maioria dos teclados existentes no mercado brasileiro, nessa faixa de preço, são assim. Eles são barulhentos. Mas existe uma forma de deixar o teclado, além de mais macio, mais silencioso e mais firme ao teclar. E essas modificações não saem caro, porque os materiais que você vai usar são baratos se comprar nos sites chineses, como o AliExpress. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links com tudo que eu comprei para fazer o mod
nesse teclado, para ficar mais fácil para vocês. E já te adianto, vale muito a pena, vai por mim, vale muito a pena. Mas para entender o que está rolando no teclado, vamos olhar a fundo de onde vinha essa barulheira toda, no caso desse Surara Pro da Redragon. Para entender, vamos tirar uma keycap e olhar com calma o switch. A gente pode ver que ele é encaixado no plate do teclado, porém ele não fica totalmente fixo, ele tem uma certa folga. Se a gente tirar o switch, vai perceber um ponto. Ele é composto por duas partes, uma parte preta que vai presa no plate e essa outra parte transparente de cima. Repara que elas duas estão encaixadas, mas elas também têm uma folga. Se você olhar o conjunto todo, eles balançam muito no teclado. Como eles são switches ópticos, eles não ficam presos na PCB, porque eles não têm contato elétrico para isso. Eles só ficam presos apenas no plate do teclado, mas não firmes o suficiente. Todo isso em conjunto encaixado, sem dar sustentação correta para mantê-los presos, contribui com barulho. Ora, uma tecla assim de boas, mas todas as 104 teclas desse jeito, só pode causar isso aqui. E repara só como a tecla fica bamba com todo esse conjunto aí solto desse jeito. Não dá, né? Então, como é que a gente faz para resolver isso? A gente vai usar uns elementos baratinhos que vendem lá no AliExpress para corrigir isso. A gente vai precisar de pads de pour-on para switches mecânicos. Eles vão ser usados para firmar o switch no plate do teclado, removendo a folga. A gente vai precisar de uma ferramenta para segurar o eixo do switch para poder lubrificar ele. Sim, a gente vai abrir o switch e aplicar um lubrificante específico, porque é parte importante para tirar o ruído do switch e deixá-lo mais macio e firme ao teclar. A gente vai precisar de uma película de HTV, é uma película fininha que já vem cortada a laser e vai ser usada entre as partes de plástico do switch para também tirar a folga entre as peças dele. A gente vai precisar de um pincel para aplicar o lubrificante nos switches, que no caso é esse aí, o GPL 205 0 grau. Esse é um potinho de 20 gramas e por incrível que pareça dá e sobra. Um desse aí faz 3 teclados full size facilmente. Existe um lubrificante muito conceituado chamado Krytox, porém ele é o mais caro de todos. 20 gramas dele chegam a custar quase R$150. Isso quando você acha o original. A galera da gringa só usa ele, mas como eu não sou gringo, eu sou brasileiro, eu fui no genérico mesmo por indicação de amigos que já usam esse aí. E realmente ele funcionou de boas, e custou aí R$35 na promoção. A gente vai precisar também de um abridor de switch. Normalmente no mercado existem 2 modelos de switches que têm travas diferentes. E esse modelo aí abre os 2 mais comuns. No caso, eu vou usar o lado que abre os switches da Altemo. O outro lado abre os switches da Sherry e similares. A gente precisa disso porque facilita muito na hora de desmontar o switch e você vai desmontar 104 deles. No AliExpress a gente pode encontrar os kits já prontos com todas as ferramentas para você abrir e lubrificar o switch. E normalmente os kits não são caros, são na faixa de R$50 com todas as ferramentas. Só fica atento na hora de comprar e ver se nesse kit o abridor do switch é compatível com o seu para não ter erro. E esse mod aí vai te custar por alto aí uns R$120 para você fazer. Mas eu falo pra ti, vale muito a pena. Vai por mim. Fica no vídeo para você ver o final. E também vale esclarecer que esse mod só funciona em teclados com switch removíveis. Você vai precisar tirar o switch para abrir ele. Se o seu teclado não remove o switch, nem tenta, porque você pode estragar o seu teclado tentando tirar o switch do plate. A maioria dos teclados mecânicos mais baratos, o switch é soldado na PCB e você iria ter que ter conhecimento de soldagem para poder remover eles. Então, vê primeiro se o seu teclado pode remover o switch. Para começar, pega aí o seu removedor de keycap que veio com seu teclado e tira todas as teclas dele. Aproveita para lavar elas depois, né? E também para limpar o plate do seu teclado, para tirar aquela sujeira que cai ali dentro. Agora, com cuidado, pegue o removedor de switch e pince ele nas 2 travinhas que ele tem. Normalmente fica em cima e embaixo. Você trava a pinça removedora ali, aperta e suspende com cuidado o seu switch. Ele deve sair facilmente. Sem essa ferramenta, você pode danificar o seu switch se tentar tirar com outra coisa. A Redragon, por exemplo, inclui uma ferramenta na caixa do Surara Pro e a maioria dos fabricantes também se o seu teclado é hot swappable, ou seja, que dá para você tirar o switch. Removeu tudo? Não danificou nada? Beleza. Agora, como tudo que precisa ficar bem lubrificado, exige carinho, paciência e dedicação, a gente vai começar os trabalhos. E aqui, realmente é algo que exige empenho e atenção. A gente vai abrir cada switch, separar as partes e lubrificá-los um a um e remontá-los com os novos elementos do mod.
Vai consumir tempo, não é algo que você vai fazer aí uma tarde, se bobear nem um dia. E eu recomendo você deixar ali o teclado no cantinho da casa para praticamente você ir fazendo aos poucos. Um tanto por dia é o jeito mais tranquilo de fazer esse processo. Mas se você não paga boleto, tem tempo de sobra, pode fazer aí, até quando você aguentar. Eu vou mostrar o processo uma única vez e você vai repetir nos outros switches. A gente vai começar abrindo o switch com um abridor. Ele tem umas reentranhas que se encaixam perfeitamente nas travas do switch. A gente precisa alinhar o switch no abridor e pressionar a parte de cima dele para baixo, e ele abre separando em 4 partes: a tampa, o eixo, a mola e a base que fica presa no abridor. Agora vamos lubrificar as partes do switch. Você precisa ter em mente que nesse caso o termo menos é mais é aplicado aqui. Não é para você lambuzar o switch com lubrificante. As camadas que você aplicar são bem fininhas e bem distribuídas. Se você lubrificar em excesso, o switch pode agarrar ao invés de ficar mais macio. Então comece pegando o pincel fino e pegando uma quantidade bem pequena de lubrificante na ponta do pincel. Comece passando nos 2 trilhos laterais da peça de baixo do switch, espalhando bem até que esse aspecto esbranquiçado do lubrificante suma, fique quase invisível. Quanto mais você espalhar isso daí, melhor. Depois espalhe uma quantidade ainda menor nas laterais restantes da cavidade. Basicamente, você vai lubrificar toda essa parte que comporta o eixo e a mola do switch, espalhando bem. Para finalizar essa parte, gire o pincel em volta do eixo que comporta a mola para lubrificar ali também. Na parte de cima, a gente vai lubrificar os 4 cantos, espalhando bem. Ali no fundo tem uma concavidade que também precisa receber um pouco de lubrificante, então se atente a isso. Agora a gente vai lubrificar a mola. Aqui, para economizar, eu preferi fazer o método das 2 pontas. Passe uma quantidade em uma das pontas da mola. Encaixe ela na base já lubrificada e agora faça na outra ponta. Agora é hora de lubrificar o eixo do switch. Pegue um pouco de lubrificante e passe nas 2 concavidades laterais do eixo. E deixe ali um pouquinho de lubrificante. Com o restante que sobrou no pincel, simplesmente aplique na metade do eixo em todos os lados. Complete limpando o resto do lubrificante no eixo central, onde fica a mola. Agora vem a parte que exige mais cuidado. Vamos aplicar a película de HTV nesse switch. É essa película que vai travar as 2 partes do switch, impedindo que ela tenha aquela folga que a gente viu no início do vídeo. Com uma pinça, destaque o HTV e separe os furos dele. Agora, alinhe um quadradinho menor com a cavidade do switch que abriga o LED RGB. Cuidado para não colocar invertido, senão ele vai travar o switch. Não é difícil de colocar, só exige um pouco de atenção e você acaba pegando a prática. A dica é alinhar corretamente essa parte que eu estou mostrando ali com o apoio interno do switch. Ele não vai soltar e sim, ele vai ficar com uma certa pressão nas laterais, mas é assim mesmo. Agora pegue o eixo do switch e alinhe corretamente na base, prestando atenção com o lado da guia do eixo. Ele só tem como encaixar de um lado, você não tem como errar isso daí. Só se você for muito tonto, desculpa. Desça o eixo com calma até perceber que tá tudo deslizando bem macio. Você tira e bota até sentir que tá bem gostosinho. Agora pegue a parte de cima do switch e alinhe com cuidado no eixo para encaixar. Como agora você tem uma película de HTV no meio dessas peças, você vai precisar de força um pouco maior para travar o switch. A dica que eu dou é segurar o switch com uma das mãos pressionando bem as 2 partes e com o dedão você empurra a trava e aperta ela com força até ouvir um clique. Vai ficar meio duro, mas é assim mesmo. Ele vai fechar. O HTV vai se moldar entre as 2 peças. Checa se o switch está ok, deslizando de boas. Agora, vamos aplicar a película de Poron. Ela é quem vai tirar a vibração do switch com o plate do teclado. A dica que eu dou é instalar ela no switch ao invés de primeiro tentar fazer isso direto no plate, porque o switch já vai posicionar ela para colar no plate de forma correta e alinhada. Destaque a fita de Poron da cartela, deixando a parte central lá. A gente vai usar um pouquinho disso aí que sobrou no restante do mod. A gente vai notar que a película tem um dos lados com adesivo, e esse lado tem que ficar virado para o plate na hora de instalar. Então, a gente alinha os recortes da película de Poron com os grampos de fixação do switch e encaixa ela com o adesivo voltado para a parte de baixo do switch, porque quando você encaixar o switch na base, a cola vai fixar a película no teclado. Agora é só posicionar o switch corretamente no plate, observando a cavidade que abriga o LED RGB e pressionar. O switch vai fixar colando a fita de Poron no plate de forma alinhada e correta. Essa parte acabou. E basicamente, como já dizia o seu Madruga e o Chaves no Festival da Boa Vizinhança, isso aí, você tá por debaixo. Depois essa porra se repete 104 vezes. É isso aí. Nas outras 103 teclas restantes, você faz a mesma coisa. Bom trabalho.
Mas não acabou ainda, a gente precisa dar um jeitinho nos estabilizadores do teclado. Normalmente esses teclados de entrada aí têm estabilizadores muito ruins, folgados e sem lubrificação, que criam aquele barulho zoado quando a gente aperta as teclas maiores, principalmente aí a barra de espaço. Mas tem como dar um jeitinho. Primeiro, a gente vai levantar o estabilizador para destravar ele, pressionando a trava da parte de baixo, como está no vídeo. Agora a gente vai pegar aquela sobra de fita de poron e vai cortar um pedacinho para calçar a base do estabilizador. A gente cola ali embaixo e trava o estabilizador no lugar. Você vai ver que vai ficar bem mais firme. Faça isso em todos os estabilizadores do teclado. Para finalizar, a gente vai lubrificar eles e a gente vai precisar usar uma graxa de elétrica. Ela vende normalmente em lojas de componentes eletrônicos e é bem baratinha. Vende no Mercado Livre, vende no AliExpress. Mas atenção, não use vaselina ali. Vaselina, apesar de parecer igual e fazer o mesmo efeito, ela se liquefaz com o tempo e vai estragar o seu teclado. Eu vou usar o método da seringa porque eu acho mais fácil, né? Então você vai levantar o estabilizador e injetar a graxa dielétrica nos dois lados. Aí você pode ser generoso para preencher o espaço ali dentro. Passe um pouco nas laterais também para ajudar. A graxa vai deixar o estabilizador bem mais silencioso. Agora é só conferir se está tudo certo. A gente pode notar que os switches ficaram totalmente presos e sem aquela folga que tinha antes, garantindo mais estabilidade nas teclas e acabando com o barulho. Então é só colocar as keycaps no lugar, tá pronto o mod. Agora vamos conferir a diferença pelo som? Primeiro é o teclado como ele estava do jeito que ele veio de fábrica. Agora, depois que foram feitos os mods. Dá para acreditar que é o mesmo teclado? Além do teclado ficar silencioso, ele fica mais macio também e mais prazeroso de usar, porque as teclas ficam mais estabilizadas, sem aquela sensação de que estão folgadas no teclado. Agora sim, o teclado ficou do jeitinho que ele deveria, macio e silencioso. Eu recomendo demais esse mod, dá trabalho, mas dá um resultado incrível na usabilidade dos teclados, principalmente nesse modelo aí da Redragon. Só fiquem atentos que cada switch se lubrifica de um jeito, se você fizer errado pode sim danificar ele. Então, dependendo do modelo do seu switch, o ideal é procurar a forma correta de fazer a lubrificação. Eu recomendo aí dar uma olhada nos canais gringos, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas referências para vocês. Se vocês curtiram o mod, deixa aquele like e se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar nos comentários. Então é isso, Rani aqui, até o próximo tutorial, fui!